Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Karine e eu vim hoje, gente, falar sobre o meu testemunho que muita gente pergunta. Gente, começando desde novinha, sempre fui cristã, gente. Sempre fui cristã, sempre ia pra igreja com meus pais, sempre ficava no ministério infantil, sempre cantava harpa, porque eu agora sou da Batista, mas antes eu era evangélica, eu não lembro o nome, mas é evangélica. Cantava harpa, cantava no corinho, gente, era maravilhoso. Gente, desde criança, né, sempre ouvi pessoas, tipo assim, se derramar no espírito, falar em línguas, tipo assim, ir pra igreja animado, falar com as pessoas, sabe, sentir a presença. E chegou a época, gente, na época de 2022 para 2024, eu sofria bullying. Mas entre 2021 e 2022 foram os anos mais pesados da minha vida sobre um bullying. Eu estudava numa escola pública na época. E, tipo assim, uma escola pequena, todo mundo se conhecia. Eu não sentia aquela presença e eu queria sentir. E eu não sentia porque não buscava, né, gente? Não tem como a gente querer uma coisa sem buscar. Isso, gente, eu não entendia, não tinha ensinamento. Eu fui, tipo assim, passando por bullying por culpa das pessoas e por minha culpa também. Não vou me dar uma de santa, mas a maioria foi das pessoas, entendeu? Que praticavam bullying comigo. E eu mesma que também não ajudava. Um tipo de pessoa muito briguenta, respondia professor, não queria nem saber de escola, ia pra escola, tipo assim, só pra fazer bagunça. E nisso, gente, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, gente. Vergonha eu tenho, né, gente? Mas isso foi uma forma de gerar meu testemunho. Tentava chamar uma atenção, subindo em mesa, gritando com o menino, batendo em menino, e não sei o que, não sei o que lá. Já tentei diversas vezes, tipo assim, brigar com meninas das escolas. Teve uma menina, gente, que me perseguiu na escola, querendo me bater na saída. Teve algumas vezes, gente, que eu até me envolvi em brigas que, tipo assim, desnecessárias. A menina saiu correndo da escola até a praça pra tentar me bater. Cercaram a praça, algumas pessoas, pra me bater. E nisso, gente, entrei em depressão. Eu escondia que tava com isso e nem eu sabia que tava com isso. Mas comecei a ficar triste, me isolar, ficar no meu quarto, não falar com meus pais. E nisso, gente, minha mãe tentava me ajudar de qualquer forma, me colocava no psicólogo, tentava conversar comigo, mas eu sou o tipo de pessoa que até hoje, gente, sou difícil pra falar comigo, pra eu desabafar. Você pode chegar pra mim pra desabafar, mas eu desabafar com outra pessoa, gente, eu não consigo. É bem difícil, eu tenho que confiar na pessoa mesmo pra falar. Eu posso até falar assim por vazio, tá acontecendo isso, mas, tipo assim, entrar em detalhe é muito difícil mesmo. Nisso, gente, conheci algumas amigas minhas que na época eu também tava passando pela, não a mesma situação, mas, tipo assim, tava naquela fase depressiva, gente. Quem nunca, né? Eu escutava Billie Eilish, gente, e nesse nível aí. Me mostrou como que se mutila. E ela falava que aquilo tirava as dores dela. Ela não sentia mais dor com aquilo. Ela fazendo aquilo, ela aliviava a dor dela, ela não sentia mais tristeza. Ignore isso. Aí eu falei, caraca, que maneiro. Eu fazendo isso, com certeza eu vou tirar minha dor. E comecei, né, gente? Infelizmente, fiz isso. Mas não foi cortes profundos. Foi eu pegava a película de celular e fazia assim. Ou pegava minha unha e me arranhava assim na minha cabeça. Aquilo era bom, porque as pessoas falavam isso. E obviamente, gente, não deu certo. Aquilo só deixou eu entrar num nível de depressão mais profundo ainda. Tá aquele vazio dentro de mim, fazendo dancinha no TikTok, porque era legal, tava na época, só passava mico. Tinha amizades, tipo assim, bem legais pra quem é cristã, então falava, xingava, arrumava problema, como vocês, já falei com vocês. E nisso, gente, eu entrei num nível de depressão mais profunda ainda. Porque eu tentava preencher com coisas, com músicas, com corte, com mutilações, com remédios, mas nada adiantava. Porque são coisas banais. Até eu chegar em um nível, falar assim, poxa, eu não vejo motivo pra viver. Eu tava saindo da escola, eu tava passando um dia horrível, tinha sofrido muito bullying na época, naquele dia. Na saída, gente, da escola, passou um ônibus assim, tava vindo um ônibus, eu falei assim, caraca, e se eu fazer isso que vocês estão pensando? Quando eu tava pensando, tipo assim, quando eu ia me
passar pra frente, gente, um amigo, não me lembro se foi um amigo ou uma amiga, mas me puxou na hora e me tirou. Teve outra vez que foi nessa piscina, eu entrei na piscina, eu tava sozinha em casa, depois de me mutilar. Eu entrei na piscina, tentei me afogar, ficando muito tempo debaixo d'água. Só que não adiantou, porque eu não aguentei ficar sem fôlego e sair da piscina. Eu entrei numa fase muito ruim de depressão, porque eu não via motivo pra viver, eu não queria mais ir pra escola, não queria sair mais do meu quarto, não queria mais tomar banho, não queria mais me arrumar, não queria mais comer, já tava ficando magra, já tava com abaixo do meu peso, mas sempre ia pra igreja, gente. Nessa fase que eu tava passando, eu sempre ia pra igreja, porque meus pais nunca deixaram, e isso foi ótimo pra eles, eu agradeço a eles a isso por não deixarem eu ficar em casa, porque se eles deixassem eu ficar em casa, eu acho que o nível seria pior. Aí eu fui em um culto, o pastor falou sobre uma palavra que eu não lembro a palavra, só sei que tocou muito meu coração, chorei muito, que o pastor falou que eu tenho um lindo propósito na minha vida, que eu ainda vou curar pessoas, que eu vou ser canal na vida das pessoas. Eu falei assim, gente, como que eu vou ser canal na vida das pessoas eu estando assim? Eu lembro, gente, que eu fui no culto e eu tava muito mal naquele dia. E eu lembro que a Camila, gente, uma cantora lá, né, do Ministério de Louvor, te amo, Mila, ela me deu um abraço. E eu acho que aquele abraço foi do Espírito Santo mesmo, entendeu? Que foi Deus que me mandou ela me abraçar, porque eu tava me sentindo muito mal. E nisso eu não falei nada, só fiquei emocionada, mas eu senti que muitas coisas tinham saído de mim. Tipo assim, a metade do peso que tinha em mim saiu. E no culto mesmo, o pastor falou sobre uma palavra, sobre gerar testemunho, sobre ter testemunho. E gerar testemunho dói. A gente passa por diversas coisas ruins para gerar testemunho. Então, eu parei de me mutilar, parei de fazer diversas coisas, mas continuava com amizades erradas. Isso eu nunca parei, porque não entendia muito das coisas de ser cristã de verdade. Nessa época, gente, tinha das melhores amigas. Não vou citar nomes, né? Porque não vem a ocasião e por lógica. Mas foi em épocas diferentes. A primeira melhor amiga, ela sempre saía comigo. Sempre, nessa época também de depressiva, ela já dormiu aqui em casa. A gente tomou banho de piscina, a gente fez diversas coisas. Em 25, gente, que eu conheci Cristo de verdade, entendeu? Eu ainda continuava no Ministério de Dança, só que eu não dançava mais frequentemente e isso acabou me machucando muito, e por várias situações outras também. E teve um amigo, gente, o Davi, gente, que, tipo assim, ele é um blogueiro também, só que na época foi depois dos meus 15 anos que comecei a gravar vídeo de verdade, porque eu sempre postava vídeo desde pequenininha, sempre gostei dessa área da internet e tava querendo começar a postar, porque teve um vídeo meu que viralizou, gente, eu cantando meus 15 anos. Ele me chamou pro aniversário dele, que era próximo do meu, né? Aí eu falei assim, tá bom, bora. Aí eu falei assim, gente. Aí ele me chamou em maio, né? Em maio ele me chamou pra ir pra igreja. Só que eu falei assim, se a minha igreja já é assim, imagina uma igreja grande, que tem quase 4.000 membros. Você fala assim, gente, os pessoal de lá vai ser tudo metido, tudo gente rica, que não sei o que, não sei o que lá, não vou. Aí eu falei pra ele que ia ver, não fui. Aí esperou um tempo, aí ele me chamou de novo. Ele falou assim, Karine, agora é uma coisa diferente. Vai ser tipo um cinebase, né? Nesse dia eu fui. Ninguém, mas vi que ali era uma família grande. E eu falei assim, pô, então eu vou. Aí, gente, fui no aniversário da Davi, tinha o pessoal da igreja. Só que eu não conversei com ele, gente, porque eu não conhecia eles, entendeu? Eu só via, tipo assim, eu nem vi, pra vocês terem noção. Eu vi depois por vídeos que eles postaram depois, né, nos PVDs, que eles apareceram, que eles estavam numa festa do Davi, e eu apareci no fundo. Eu falei assim, gente, que maneiro. Eu tava na festa, mas nem conhecia vocês. Na época eu não tinha nenhum amigo, tá? Na época, antes de conhecer meu amigo, pintinho, gente. Antes de conhecer o Davi, eu não tinha nenhum amigo. Zero mesmo, por causa das minhas atitudes também, né? Por causa das pessoas também que falam, me desfamaram, né? É assim que fala. Depois do aniversário do Davi, ele me chamou pra ir pro base. Foi a segunda vez no base que eu fiz mais amizades.
conheci Jesus de verdade e senti uma presença imensa ali naquele lugar. Naquele momento eu falei assim, caraca, e se eu ser dessa igreja, como que vai ser? Caraca, como que Deus respondeu meu amigo tão rápido? E por que ele demora tanto assim comigo, gente? É só uma respostinha. Meu Deus do céu. Eu tava no ministério de dança ainda. Aconteceu alguma coisa que eu tava na mídia, né, na igreja, da minha igreja, que era daqui perto de casa. Uma crise extrema de pânico. A relembrar tudo que tinha passado, sabe? Tipo, um mini filme na cabeça. Tinha passado tudo. Aí eu falei assim, não, eu vou falar com minha mãe. Mãe, eu não aguento mais. E nisso ela já sabia o que estava acontecendo na igreja. Eu já estava visitando a Atitude. E falei assim, mãe, eu vou lá pra fora. Gente, quando eu fui lá pra fora, eu fiquei sem ar. Eu buscava assim, ó. Mas, tipo assim, de uma forma muito rápida. Eu fazia isso, gente, mas muito rápido mesmo. Eu não tava conseguindo achar ar. A gente saiu e foi pra UPA pra ver o que dava, né, gente? Porque eu tava, tipo assim, num ataque de pânico que nunca tinha acontecido aquilo comigo. Foi pro médico, o médico falou que eu tinha que ficar em ambientes que me faziam bem. E essa foi a resposta de Deus, gente. Eu pensava que se, tipo assim, eu orava, ia vir uma coisa no meu coração, na minha mente, e ele ia vir responder, mas não, gente. Foi no meio da dificuldade, no meio do desespero, que ele usou uma pessoa para falar. Aí eu ainda perguntei, gente, será que é isso mesmo? Sempre perguntava, será que é a resposta de Deus mesmo? Porque eu sabia, gente, que se eu fizesse alguma coisa que não era da vontade de Deus, é, as consequências iam ser graves. Orei de novo, aí ele me respondeu por meio de oração. Aí orei de novo na Atitude e ele respondeu de novo por meio de oração. Gente, demorou uns 7 meses, entendeu? Pra eu ir pra Atitude mesmo. E, tipo assim, eu ia, mas teve uma parte que eu não queria mais ir para outra igreja. Então, só ia pra Atitude uma vez na semana, ou em um só domingo, ou só na sexta-feira. Aí eu falei assim, tá bom, tá ótimo, né? Assim, melhor do que não ir. E teve uma parte, gente, que eu fiquei um mês inteiro, novembro ou outubro, que eu fiquei um mês sem ir pra igreja por causa dessas situações, né? Mas, gente, eu já tinha muitos amigos. Imagina uma pessoa que não tem nada e ter muitos amigos. Então, eu agradeço muito a eles, entendeu? Os amigos das antigas, né? Da época que eu entrei na Atitude, que cada brincadeira, cada fala, cada conselho, cada abraço me ajudou muito. Eu demorei 7 meses para ir para Atitude de verdade. Eu já tinha me respondido, mas demorou 7 meses ou 8 meses para ir para Atitude de verdade. E parece que não era nada ia certo. Eu perguntei, caraca, Deus, o Senhor me respondeu que ia dar tudo certo, mas tá dando tudo errado, como assim? E já era 7 meses, gente. Eu pensava que nada ia dar certo. Então, depois desses 7 meses, a poeira já tinha baixado, né? A poeira já tinha baixado, o caso já tinha se encerrado já por ali. E, e comecei a ir pra igreja de verdade, né, gente? Tipo assim, ser da igreja. Eu conversei com minha mãe, falei assim, mãe, eu quero um mês, mas a gente vai dar um jeito. Eu falei, Karine, mas a gente não tem dinheiro suficiente. Você vai entrar na escola particular ano que vem. Como é que vai ser pra você pagar os direto? E sempre minha mãe me levava, entendeu? Sempre nos bares que dava pra ela me levar. Ela me levava. E fiz o curso de membresia para entrar na igreja, gente. Depois do curso, sempre foi meu sonho, gente, porque eu fiquei 7, quase 8 meses sem servir. Fiz o SALT e depois a membresia, né? Porque o SALT demora muito pra fazer, gente. Foi assim, falei com o meu líder, Sandro, será que eu posso fazer o SALT e só vou poder servir depois que eu fazer a membresia? Ele falou assim, pode. Então eu fiz o SALT depois da membresia e tô aqui, né, gente? Comecei a servir bastante e tô aqui, né, gente? Eu tô ainda em processo do meu testemunho. Tem muito mais o que Deus vai fazer na minha vida. E eu agradeço todas as pessoas que me ajudaram nesse processo. Que elas foram basicamente tudo na minha vida, principalmente meus amigos da Atitude, o Davi, a Camila, entendeu? O Elber também, né? Que a gente tinha uma célula aqui perto de casa. Uma frase para finalizar esse vídeo, gente, é gerar
testemunho dói, mas vale a pena no final. Gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Ficou um pouquinho longo, né, gente, porque é sobre testemunho. Testemunho é grande, né? Então, foi isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Sempre vou trazer uns vídeos assim, desses estilo pra cá, vlog, tanto faz. Vou trazer um vídeo muito maneiro pra vocês. Espero que tenham gostado, gente. E um beijão.